A ameaça a várias cidades de 2 estados brasileiros. O material tóxico que vazou de uma indústria de papel em Minas Gerais deve chegar daqui a algumas horas a Campos, a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. E quando isso acontecer, o fornecimento de água será interrompido. E será a 7ª cidade do estado a ficar sem água. 150 mil pessoas já sofrem com o corte do abastecimento. O IBAMA convocou especialistas da Universidade Federal de Viçosa para coletar e analisar amostras da água contaminada. A gente vai tentar determinar aqui a quantidade de soda que tem nesse licor, mas analisaremos também a quantidade de matéria orgânica que tem aí dentro. Os técnicos do Instituto pediram urgência no resultado que vai revelar a gravidade do acidente. Só depois serão adotadas medidas de descontaminação. Os continuam trabalhando na reconstrução da barragem que rompeu na madrugada de sábado. Mais de 40 milhões de litros de resíduos químicos foram derramados na bacia do Rio Pomba, que banha 43 municípios nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O vazamento de rejeitos químicos nas águas dos rios em Minas Gerais e Rio de Janeiro causou um desastre ecológico maior do que se imaginava. E a má notícia é que uma chuva pode piorar a situação. Este sítio na zona rural de Cataguases é uma das propriedades mineiras mais atingidas pelo vazamento. Pastos, currais e açudes foram destruídos. Animais morreram. A enxurrada de produtos químicos invadiu a casa de um empregado. O dono da propriedade não sabe como recuperar o prejuízo. E espero que eles possam fazer alguma coisa por mim, porque agora o que eu tinha está aqui. A parte melhor da minha propriedade está invadida por essa coisa que nem eu sei o que. Do açude que pertence à fábrica Cataguases de papel, vazaram cerca de 30 milhões de litros de uma mistura química à base de soda cáustica e usada para transformar madeira em celulose. A contaminação chegou ao Rio Pomba e atingiu cidades do Rio de Janeiro também. Representantes da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Rio, a FEEMA, estão em Cataguases. 39 cidades mineiras e já deixou mais de 500 mil de pessoas sem água em 7 municípios do estado do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, autoridades do Rio se reuniram para discutir saídas de emergência para o problema nas cidades fluminenses. Durante o encontro, o secretário de Meio Ambiente do Rio informou que a Procuradoria-Geral do Estado entrou na justiça contra a indústria Cataguases de papel. A ação civil pública pede indenização pelos danos causados ao meio ambiente e à população dos municípios afetados pelo vazamento de resíduos tóxicos. 1 bilhão e 200 milhões de litros de água, contendo alumínio, ferro e sódio, romperam este dique de contenção e avançaram sobre o Rio Pomba, que abastece 39 cidades mineiras e é um dos afluentes do Rio Paraíba do Sul. As autoridades ambientais do Rio dizem que este foi o maior acidente ecológico no estado. Os acidentes de petróleo são graves, matam animais, prejudicam a vida das pessoas, mas esse é a água. A água é uma coisa vital. Você não abrir uma torneira e saber que pode ficar uma semana sem água e impedir que as fábricas funcionem, impedir que os agricultores possam desenvolver atividade de pesca, os pescadores, é muito grave. A mancha de poluição já passa dos 200 quilômetros e nesta quarta-feira chegou a Campos. A maior cidade do interior do Rio decretou estado de alerta. No total, 550 mil pessoas de 7 municípios fluminenses estão sem água. A economia da região também foi afetada. A gente que vive da pesca, assim, morreu assim os peixes tudinho. Vai ser péssimo, né? Tem que achar outros serviços que desse jeito. Uma semana depois do vazamento de rejeitos tóxicos da indústria de papel Cataguases em Minas Gerais, o governo do Rio anuncia que a distribuição de água nas cidades atingidas poderá ser retomada a partir de segunda-feira. Especialistas dizem que pode ser uma decisão precipitada. Ainda não se sabe exatamente quais produtos vazaram do reservatório e as consequências para o homem e para o meio ambiente. Para separar a celulose da madeira e fabricar o papel é usada a soda cáustica e o sulfeto de sódio. E para deixar a folha branquinha, a indústria usa cloro. No fim do processo de fabricação, sobra um líquido escuro, cheio de produtos químicos. Que são extremamente tóxicos
para o ser humano e para o sistema aquático. Foi esse tipo de rejeito acumulado por 12 anos que vazou dos reservatórios da indústria Cataguases de papel em Minas Gerais. O efeito nos rios foi instantâneo. Lagostas, peixes e até bois apareceram mortos. Para os cientistas ainda não é possível avaliar as consequências da poluição nos rios dessa região. Dependendo das substâncias químicas que foram derramadas nos rios, os efeitos da contaminação em animais, plantas e pessoas podem durar até décadas. Se existirem metais pesados ou compostos de cloro no lixo tóxico derramado nos rios, eles vão se acumular nos peixes e nas plantas, dizem os cientistas, sem serem eliminados. Ao longo dos anos, pequenas algas contaminadas vão alimentar crustáceos, que serão o alimento de pequenos peixes. Peixes maiores vão comer os menores. E se eles pararem no prato do homem, estarão repassando uma contaminação dezenas de vezes maior do que existia nas algas, acumulada ao longo da cadeia alimentar.